Olá, meu nome é Leonilson Santos. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para você. Quero falar sobre fraquezas. Isso mesmo. A Bíblia nos ensina que a fraqueza é um lugar onde o poder de Deus pode ser aperfeiçoado. E o apóstolo Paulo experimentou isso de uma forma especial. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7 em diante, nos diz assim: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, eu orei 3 vezes, pedindo ao Senhor que o afaste de mim. Então, o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte." Todos nós temos um espinho na carne, ou espinhos. Mas nós podemos aprender algo muito especial com a experiência do apóstolo Paulo. O espinho na carne de Paulo não era para enfraquecê-lo, mas justamente era para mostrar para ele o quanto ele era fraco e dependente de Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós percebemos isso e perdemos cada vez mais a confiança na carne e manifestamos cada dia mais uma confiança maior em Deus, o poder de Deus, então, pode repousar sobre as nossas fraquezas e ser aperfeiçoado nelas. As nossas fraquezas, elas são um sinal de que nós dependemos de Deus. A Bíblia sempre vai nos voltar para a completa dependência de Deus. A Bíblia diz que não é por força ou por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, que o homem vive pela completa dependência de Deus, nós paramos de nos apoiar nas nossas próprias obras ou na nossa própria justiça e aprendemos a confiar completamente na obra de Cristo. Quando se trata da salvação, nós começamos a aprender e a compreender que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pela fé no que Cristo fez no Calvário. E a fé, justamente apropriada no que Cristo fez, nos dá poder para fazer o que Deus quer. Eu aprendo algo muito interessante também com o apóstolo Pedro, na experiência que ele teve sobre andar sobre as águas. Nós vemos ali que Pedro olhou para Cristo e então começou a andar sobre as águas, em meio à grande tempestade que os envolvia naquele momento. Mas Pedro começou a olhar justamente para a força da tempestade e começou a afundar, tirando assim os seus olhos do seu verdadeiro alvo, que era Jesus. O que nós podemos aprender aqui? A exemplo de Pedro, nós aprendemos que a fé na caminhada cristã precisa se manter olhando constantemente para Cristo, para que a salvação venha a ser desenvolvida e os resultados gloriosos do Evangelho possam ser produzidos na nossa vida. Mas a gente aprende que na caminhada cristã, muitas das vezes nós passamos por fraquezas. E não apenas fraquezas, mas dúvidas que nos fazem afundar sobre os males deste mundo. Mas aprendemos algo mais interessante ainda, que em meio às dúvidas que nos fazem afundar, nós teremos a mão poderosa do Salvador para nos levantar e nos assegurar de volta ao nosso propósito. E então nos alegramos. E se alegre também, porque para uma fé fraca sempre vai existir um Cristo forte. As nossas fraquezas não são desculpas para nos afastarmos de Deus e nem devem nos servir para isso. Pelo contrário, elas são indicadores de que nós precisamos dele e dependemos mais dele. Permita que essa verdade venha invadir a sua alma e queimar em seu coração. E Deus, através da fé, venha levar você a extrair força da fraqueza. Fale com ele, lance suas fraquezas aos pés da cruz, porque é lá onde o que é fraqueza se torna força, o que é derrota se torna em vitória. Que Deus possa ter falado com você, que você venha voltar a confiar em Deus. Volte à cruz, volte a andar com Jesus. Deus abençoe a todos.
Amém.